Você está querendo mudar a sua vida, você está insatisfeito aí com o relacionamento, com o lugar que você mora, ou com o seu trabalho, ou então com sucessivas doenças, né? Enfim, coisas que você quer mudar, mas não sabe muito bem como, já assistiu N vídeos, já leu muitos livros, cada um traz uma informação, você entende que essas informações elas parecem que se conectam, mas não consegue achar ali esse ponto de conexão, né? Quero dizer para você que eu também passo por isso, eu também tenho as minhas questões e eu também fico buscando ali aonde estão essas conexões. E aí, belo dia, tomando banho, parece que fez um download assim. Veio para mim todos os pontos de ligação e é isso que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo. Quais foram esses pontos de ligação que eu encontrei, qual foi esse insight que eu tive e que vai trazer para você de forma prática como você pode mudar aí a tua vida. Fazer essa mudança que você está querendo, sair dessa rotina que já não serve mais para você. Meu nome é Denise Carcedoni, eu sou terapeuta e é isso que a gente vai conversar agora. Mais do que estar aqui para te ensinar alguma coisa, eu estou aqui para dividir os insights, né, dividir coisas que eu estou passando na minha vida e os pensamentos que vão chegando, que acho que eu não preciso guardar eles só para mim. Não é um segredo, é algo que eu gostaria muito de dividir com as pessoas e até entender é, pelo que as pessoas estão passando e o que elas pensam sobre tudo isso. Então, eu vou começar a fazer a construção da forma em que isso chegou para mim, tá? Imagina que você está andando ali pelas ruas do lugar onde você mora e você começa a reparar que essas ruas têm muitas rachaduras ali no asfalto, sabe? Rachaduras de todos os tamanhos, de todos os tipos, e você começa, aquilo te incomoda, e você começa a se perguntar por que que aonde você mora tem essas rachaduras no asfalto? Será que existe algum lugar onde essas rachaduras elas não existam? Será que é possível a gente consertar essas rachaduras? Você começa a pensar nessas coisas, e aí é que entra toda a construção, né? Do que a gente está falando? Tudo no mundo é energia. E essa energia, ela vem representada em dois componentes. Ela pode ser onda e ela pode ser partícula. Tudo que é onda é aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, tá aqui aonde eu tô, tem, por exemplo, um aparelho de Wi-Fi que está ligado. Esse aparelho de Wi-Fi está ligado, ele está funcionando, ele cumpre com a função dele, ele emite ondas, mas eu não consigo enxergar essas ondas, ok? Então, ondas. O outro lado dessa energia são as partículas. Partículas é tudo aquilo que eu consigo ver, que eu consigo tocar. Então, você está olhando aqui, ó, tá vendo? Relógio, mão, colarzinho aqui, tudo isso é partícula. Então, tudo se comporta dessas duas formas, como onda e como partícula. As ondas, elas estão no campo das possibilidades. Se a gente pensar, significa que tudo aquilo que eu não estou vendo são possibilidades que existem e que quando eu coloco a minha atenção se transforma nessa partícula, se transforma em algo palpável. O que eu estou querendo dizer aqui, trazendo um pouco do que a física quântica ensina para a gente, é que depende do observador, né? Depende daquilo que eu quero, depende da minha vontade, e essa vontade, isso é que você precisa ter atenção, ela nem sempre ela é consciente. É essa vontade que colocou essas rachaduras que você viu na rua que você está andando. Era um monte de possibilidades, a gente tem várias possibilidades de rachaduras, vamos dizer assim, vários tipos, elas podem ser mais compridas, mais curtas, mais largas, menos largas. Eu posso ter ruas com muitas rachaduras, ruas com poucas, metade da rua tem rachadura, a outra metade não, um lado tem rachadura, o outro lado não, então são infinitas possibilidades. Quando eu coloco a atenção, uma daquelas possibilidades ela se concretiza e é isso que eu estou vendo. Saindo desse campo, então, das rachaduras da rua, a gente pode dizer que isso vai acontecer com tudo na vida da gente. Eu posso dizer que isso vai acontecer com os relacionamentos, com as pessoas que eu me envolvo. Eu posso dizer que isso vai acontecer com a casa onde eu estou morando, com o trabalho que eu executo. Isso pode acontecer com as doenças que eu desenvolvo. Quando a gente passa a olhar para coisas que parecem ser mais importantes do que rachaduras na rua,
isso começa a tomar uma um vulto mais importante, né. Poxa vida, se eu posso, determinar ali que tipo de rachadura que vai ter na minha rua, eu também posso determinar que tipo de doença que eu vou ter, ou se eu não vou ter doença. Usando o mesmo exemplo que eu dei das rachaduras, vamos pegar uma doença, um câncer, por exemplo. Existem inúmeros tipos de câncer que afetam órgãos diferentes, de formas diferentes. Eles às vezes duram mais, às vezes eles duram menos. Às vezes a pessoa pode ir a óbito por conta disso, às vezes não. Então são inúmeras possibilidades que eu tenho ali em torno dessa doença. Como que isso vai acontecer? Pois é, você já chegou ali na mesma conclusão, né? Vai depender do observador, vai depender da tua atenção. Então, Denise, você está querendo me dizer que tudo isso só está acontecendo porque eu quis? Sim, é isso que eu estou querendo te dizer. E muitas vezes isso não é consciente, tá? Até porque parece insano a gente pensar que alguém conscientemente vai desenvolver aí uma doença. Mas eu tenho uma experiência minha para contar, uma experiência de infância que tem um pouco de relação com isso, né? Eu já tive febre para não precisar ir à aula. Eu não queria a aula, eu tive febre. Estava doente? Não, não estava. Mas para quem estava ali na minha casa, o adulto que estava cuidando de mim, minha mãe, eu estava doente, estava com febre horas. Criança com febre não vai para a escola. E fiz isso mais de uma vez. Essa é uma situação que não foi a Denise que fez. Tem muitas outras, só a Denise, né? Foi a Denise que fez, mas não é só a Denise que faz isso. Tem muitas crianças que já utilizaram esse artifício, talvez você tenha sido uma delas, né? Mas na maioria das vezes isso acontece de forma inconsciente. São aquelas coisas que a gente prefere, precisa e permite. E por que a gente prefere, precisa e permite? Aquilo que a gente prefere algo a uma outra coisa. Eu prefiro ficar, por exemplo, numa dificuldade financeira até que emprestar dinheiro para um familiar. Esse é um exemplo, tá? Mas podem ter outros. Aquilo que eu preciso. Por exemplo, eu preciso que minha casa tenha inúmeros problemas, que eu passe por muitos perrengues na minha casa, para poder justificar a mudança de casa para um outro lugar. Esse é um exemplo. E aquilo que eu permito. O que eu permito é um pouquinho diferente desses dois, mas também é algo que bloqueia. O que eu permito tem relação com as minhas crenças limitantes. Eu só tenho permissão para chegar em algum lugar quando eu consigo quebrar com essas crenças limitantes. Então, por exemplo, eu não posso ter uma vida melhor do que a vida dos meus pais e dos meus irmãos, porque eu vou magoá-los. Então, eu não me permito ter essa vida melhor em função do que eu posso acarretar a essas pessoas. Trouxe aqui alguns exemplos, poderia dar inúmeros outros, mas é só para você entender que sim, é você que é o observador que transforma aquela onda em partícula. E essa partícula é o que a gente está mostrando aqui, falando que são as coisas que acontecem, as coisas que você tem na sua vida, as doenças que você desenvolve, os relacionamentos, é tudo isso ao mesmo tempo. Tá bom. E aí, como é que a gente muda isso? Bom, ouvindo vários pesquisadores, estudiosos do assunto, eles chegam sempre a um senso comum. Tudo depende de duas coisas: daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Então, quem estuda aí os centros de energia, também conhecidos como chakras, falam que tem relação com o chakra frontal e com o chakra cardíaco. Esses dois centros de energia, o pensamento e o sentimento, eles têm que ser ressonantes. Eles têm que andar juntos. Eles não podem estar dissonantes. Então vamos pensar aí em dois tipos de onda. Então, onda do pensamento, onda do sentimento. Se elas estão
exatamente juntinhas ali, se a gente olha onde tem pico, onde tem vale, a distância delas é igual, elas estão em ressonância. Agora, se eu tenho uma bagunça aqui e elas se cruzam e isso não existe, elas estão dissonantes. E quando não caminha junto, eu não consigo mudar aquilo que eu gostaria de mudar. Isso também aí você já deve ter ouvido falar e explicações feitas de outra forma, como a lei da atração, como lei de causa e efeito. E como é que a gente então chega nesse resultado? Bom, existem pessoas aí que ensinam, por exemplo, tipos de meditação para que você consiga chegar nesses resultados, né? E essas meditações, elas têm como fundamento, e até já foi feito pesquisa sobre isso, elas são fundamentadas na neurociência. Então veja que eu estou trazendo coisas da física quântica, estou trazendo neurociência aqui também. Quando esse nosso pensamento e o nosso sentimento eles estão caminhando juntos, eu vou liberar determinados tipos de hormônios ali e que vão me ajudar nesse processo. O contrário disso, quando isso está dissonante, eu libero outros tipos de hormônio. E de que tipo de hormônio que eu estou falando? Hormônios relacionados ao estresse. O estresse, quando ele é progressivo e constante, então quando a gente está sempre exposto a situações de estresse, ele vai ser maléfico. E o ser humano é o único animal que faz isso. Todos os outros animais passam por situações de estresse, por exemplo, o coelhinho, quando encontra com o leão, precisa fugir, situação de estresse, porque senão ele vai ser comido. E só que passou aquilo, acabou. Baixou, voltou ao normal, tá? Isso é até importante para o instinto de sobrevivência do animal. Só que o ser humano, ele mantém, né, esse estresse sempre elevado. Isso aí, não preciso nem dizer, porque você já deve estar cansado de saber todos os problemas, né, de saúde que estão atrelados ao estresse. Eu poderia dizer aí que quase que a maioria dos problemas de saúde da gente advém, tem como um ponto de partida isso. E o que é louco é que a gente entra nessa situação de estresse só por pensar. A gente não precisa vivenciar. O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é imaginação daquilo que está acontecendo de verdade. Então, voltando à situação do coelhinho, é como se, tanto faz, se eu estiver na frente de um leão ou se eu só pensar que eu estou na frente do leão, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser devastador. E aí isso entra em dissonância, né? Essas ondas não caminham juntas e eu mantenho aquilo que eu estou vivendo. Eu mantenho a minha frequência. A gente já está entrando, então, num outro assunto que você já deve ter ouvido falar por aí, e foi isso que eu comecei a conectar uma coisa na outra. A gente está falando de frequência, a gente vive numa faixa frequencial. É por isso que eu moro no lugar onde eu moro, e que os meus vizinhos são as pessoas que são, porque eles estão ali na mesma frequência que eu. Vamos voltar para a história da rachadura na rua? Então, na minha rua tem rachaduras, né? Mas eu tenho vizinhos que moram em outras ruas que têm rachaduras piores do que as rachaduras da minha rua. A gente está na mesma faixa frequencial, a gente mora no mesmo lugar, mas eu estou num lugar dentro dessa faixa frequencial um pouco melhor do que a desse meu vizinho que tem muitas rachaduras no asfalto da rua dele. Ao mesmo tempo, eu tenho vizinhos que estão em ruas que têm pouquíssimas rachaduras muito fininhas, que a gente quase não percebe. Eles estão no lugar ainda melhor. É claro que eu estou usando isso aqui como um exemplo para você entender que a gente está falando de faixas frequenciais. Certamente eu estou numa faixa frequencial que ela é muito diferente de uma pessoa que vive num país, por exemplo, que está devastado por guerra e que essa pessoa está passando fome, frio, porque eu não passo por essas coisas. Minha frequência, ela certamente é diferente da frequência dessas pessoas, mas ela é muito parecida com a frequência das pessoas com as quais eu tenho contato, com as quais eu convivo. E tudo isso depende de onde que vem essa frequência. Então, dessa junção de pensamento e sentimento. Se eu quero modificar, então, as coisas da minha vida, se eu quero vivenciar
outras situações, se eu quero mudar do lugar onde eu vivo, eu preciso mudar essa frequência. Eu preciso mudar a forma como eu penso, sinto e ajo. Eu preciso promover ali uma mudança na minha mentalidade. E aí, o que acontece quando eu promovo e consigo, de fato, né, essa mudança na mentalidade? Aquelas ondas que elas estavam dissonantes, elas passam a caminhar de forma igual, eu consigo trazer um equilíbrio, eu consigo elevar a minha frequência e, com isso, mudar a minha situação. Então, se a gente for pensar ali de novo naquela rua que está cheia de fendas, que está cheia de rachaduras, eu vou me mudar para um lugar onde as ruas não têm rachaduras. Mas isso acontece por quê? Porque eu mudei a minha frequência, eu mudei a minha mentalidade. Agora vamos supor que todas as pessoas que moram aqui onde eu moro, todas também façam essa mudança. Então pode ser que essas rachaduras, elas deixem de existir nas ruas do local onde eu moro. Porque a gente vai se reunir, vai consertar as rachaduras, porque todos vão entender que aquilo não é bom, ou porque simplesmente a gente conseguiu mudar ali uma linha de tempo, por exemplo. Só que para isso acontecer, é preciso que todas as pessoas que estão envolvidas ali passem pelo mesmo processo. E a gente sabe que nem sempre, que isso é um negócio bastante difícil, né? Se isso não fosse tão difícil, o mundo não estaria na situação que ele está, porque a gente tem uma parte das pessoas que querem, mas quantas outras não querem mudança no mundo, né? Então, voltando nessa ideia dessa mudança de mentalidade, se eu pego e transfiro esse exemplo que eu dei das rachaduras na rua para alguma coisa que é uma bobagem, que talvez eu até mude para um lugar que não tenha rachaduras e nem perceba, não tenha percepção disso, mas se eu transfiro essa ideia para algo que é mais relevante na minha vida, por exemplo, uma doença. Então imagina que eu tenho uma doença grave e que de repente essa doença se curou do nada. Não existe do nada. A gente atribui esse curou do nada porque eu não tomei medicação, eu não fiz nenhum tratamento, aí curou do nada. Na verdade, o que curou foi a mudança dessa minha frequência de onda. E aí eu vou dar um nome para isso, né? E que nome que a gente costuma dar para isso? A gente dá o nome de milagre. Então, todas as vezes que a gente atribui alguma coisa, uma situação milagrosa, na verdade o que houve foi uma mudança de mentalidade. Houve uma mudança na forma de pensar, sentir e agir, que causou uma mudança nessa frequência de onda, que fez com que a onda aqui do chakra frontal entrasse em ressonância com o do chakra cardíaco. E com isso, a gente consegue mudar a nossa realidade. Como que você vai fazer isso? Existem inúmeras ferramentas, eu trabalho com algumas delas, estou trabalhando para mudar as coisas que eu quero mudar na minha realidade e estou convidando aqui você para mudar também. E você entendeu que não é sobre rachadura que a gente está falando, né? Um beijo, um abraço e até a próxima.